Pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho o que que a gente coloca no relatório final do estágio. Esse relatório final, vocês vão ter que fazer para os dois estágios, tanto de treinamento esportivo quanto de recreação e lazer, tá bem? Então, esse aqui é a atenção, porque ele é um relatório que deve ser feito para os dois estágios, treinamento esportivo e recreação e lazer. Eu vou começar falando sobre o estágio de treinamento esportivo. E eu fiz um guia de orientações. Assim, o que que eu coloco, professor? O que que eu escrevo nesse relatório final? Esse relatório final é o fechamento de tudo que aconteceu no estágio. Vocês têm que me relatar, vocês têm que descrever como foi cada etapa que compreende o estágio de treinamento esportivo. Então, aqui tem algumas orientações que eu vou mandar lá no grupo para vocês. O relatório, ele deve ser feito na terceira pessoa, né, e descrever o trabalho que foi realizado no estágio. Então, vocês têm que buscar detalhar todas as fases, seguindo os seguintes aspectos. Então, inicialmente, vocês têm que informar, né, todos os caminhos que vocês percorreram na realização desse estágio, iniciando com aquela primeira etapa. Onde que é? Qual foi a instituição onde você realizou esse estágio? É, o estágio foi realizado na Aquabela, que é uma, uma escola de natação e hidroginástica para promoção, né, da saúde e a introdução de crianças no âmbito esportivo, com a natação. A Aquabela, ela tem uma profissional capacitada para atender. Essa instituição atende não sei quantas crianças, quer relatar todas as características de onde vocês realizaram o estágio. Quem fez o estágio na ABB vai falar: o estágio foi realizado na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, em Mato Verde. O estágio compreendeu as modalidades esportivas do futebol e do futsal. Foram realizadas em um espaço adequado. Quais eram essas condições de trabalho? Qual é o objetivo do estágio de vocês? Como que foi o relacionamento com o profissional, as dificuldades que vocês enfrentaram, tudo isso a gente relata no relatório, né, final desse estágio. Então, vocês têm que escrever, essa parte é realmente escrever. É um relatório mais extenso, né? Então, ele tem um formato maior. E vocês podem começar a falar sobre o local, falar sobre o professor, sobre o relacionamento, sobre as dificuldades, as coisas positivas que aconteceram no estágio, tudo isso nos primeiros parágrafos aí de introdução, né, desse estágio que vocês realizaram. Nos parágrafos seguintes, vocês têm que detalhar como foi cada etapa do estágio. A observação aconteceu entre os dias tal e o dia tal. Nesse momento de observação, a prioridade foi entender como o professor conduzia as aulas, o que ele realizava. Logo após, veio o planejamento para iniciar a nossa regência, na qual vocês começaram a atuar. Então, vocês têm que falar os pontos mais importantes que aconteceram em cada uma daquelas etapas do estágio de vocês. Então, como foi a observação, como foi o planejamento, como foi essa regência e a execução, né? E descrever também sobre o projeto que vocês estão realizando agora no final do estágio, né? Então, como que foi esse projeto? Para finalizar o estágio, todos os integrantes da sala se uniram para realizar um projeto de intervenção. Coloca o nome do projeto, coloca como foi executado esse projeto, se ter se foi um sucesso, o que que vocês acharam, qual era o objetivo do projeto, ele foi cumprido, então tem que relatar um pouquinho sobre o desenvolvimento do projeto, na onde vocês realizaram o estágio.
Vocês participaram de algum evento, alguma palestra, alguma reunião durante esse momento? Se vocês tiverem participado de alguma coisa que achem interessante citar em relação ao estágio, né, em relação ao treinamento esportivo, vocês podem também estar acrescentando. E finalizar, né, falando como uma conclusão geral, qual que é a sua visão sobre o estágio? Se sente agora preparado para trabalhar no mercado de trabalho com essa área de atuação? Como que essas atividades contribuíram para sua formação? As dificuldades vocês podem enaltecer também, mas fazer uma conclusão geral, uma síntese geral de como foi esse estágio, o que que ele fecha para vocês, o que que ele somou na construção aí do profissional, né? No quesito aí profissional. E pessoal também, né? Tanto aluno quanto acadêmico, levar essas características que contribuíram, né, para a formação de vocês ao executar esse estágio. Gente, esse relatório final, vocês podem usar referências para escrevê-lo. Só que essas referências a gente cita aqui, ó. Tem um espaço para vocês realizarem, né, o relatório final. Esse relatório final, gente, é no mínimo mesmo, as 3 laudas. Ele tem que escrever muito bem, né? O momento de vocês escreverem é no relatório final. E podem usar referências bibliográficas. Essa aqui, manter, por favor, porque é que nós seguimos a ABNT ao longo de toda a pasta de estágio. Mas vocês podem colocar referências que vocês usaram para escrever o relatório final de vocês. Então, nesse relatório de treinamento esportivo, vocês vão descrever, seguindo nessas orientações, sobre como foi o estágio de vocês de treinamento esportivo. O estágio de recreação e lazer é um estágio adaptado, então vocês vão descrever como foi cada encontro, cada momento que vocês tiveram com as crianças, as brincadeiras que vocês proporam, né, naquele dia, como foi a execução, dificuldades, pontos positivos, nesse dia, nesse projeto, onde foi realizado, quantas crianças foram, o que vocês aprenderam naquele dia, porque foram 5 encontros, então vocês têm que relatar sobre os 5 encontros no relatório final do estágio de recreação e lazer, ok? Então tem que fazer o mesmo relatório, óbvio que vai ser diferente, que o de treinamento esportivo teve as etapas, e no de recreação e lazer vocês vão descrever como foram cada um dos projetos, né? Que vocês realizaram dentre os 5 que eram obrigatórios.